Bom dia, todo mundo bem? Vocês cantaram bastante? Legal, né? Vamos lá então. Eu queria saber aqui quem está visitando a gente pela primeira vez. Quem é a primeira vez aí? Qual que é o seu nome? Pedro. Seja muito bem-vindo, Pedro. Tem mais alguém aí? Aqui? Qual é o seu nome? Martina. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Quem mais? Tem mais alguém? Não? Então, legal. Gente, eu queria dar um recado para vocês aqui sobre o nosso acampamento Buscamp. Quem? Tá chegando, hein? Quem aí já fez a inscrição? Ó, bastante. Então, quem não fez ainda, passa lá no nosso balcão. As vagas estão acabando, então tem que correr para garantir a sua vaga lá, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Todo mundo prestando bastante atenção, porque hoje a gente vai iniciar a nossa nova série de mensagens aqui para vocês. E o tema das nossas mensagens vai ser o Todo-Poderoso, características do Deus que eu creio. Então o que a gente vai aprender? A gente vai aprender mais sobre o nosso Deus. A gente vai saber quem é Ele, como Ele age, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. E hoje a gente vai ter um texto. Esse texto vai ser o texto que vai guiar basicamente toda a nossa trajetória, que está em Jó, capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. E qual que é o nosso desafio? O desafio é que vocês decorem esses 6 versículos ao longo desse próximo mês, tá bom? Então vai ser o desafio, a gente vai mandar lá no grupo também, lembrando vocês, para que vocês lembrem de ler, mas não só de ler, de decorar. A gente quer que vocês deixem esses versículos gravados no coração. Eu vou ler para vocês aqui. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntastes: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. E aí o versículo 5, que é um dos principais. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Tá bom? Então esse é o texto que vocês vão decorar. É grande, é comprido, né? Mas é importante vocês aprenderem sobre isso. Então vamos lá, gente. Então quem é o nosso Deus? Então a pergunta que a gente vai responder ao longo da série vai ser sobre essa questão de quem é o nosso Deus. Como que esse Deus que é tão grande, um Deus tão maravilhoso, se relaciona com nós, que somos tão pequenos, tão frágeis. E como que é essa relação? Será que Deus é um Deus que está muito longe e a minha relação com Ele é assim, eu estou aqui na terra e Ele está lá no céu? Será que Ele é um Deus que se importa comigo? Será que Ele é um Deus que sabe o que eu estou fazendo? Será que eu posso ir para algum lugar que esse Deus não vai estar lá? Então a gente vai responder todas essas perguntas, tá? E a gente vai apresentar para vocês as características do Deus que a gente crê, tá bom? Do Deus que tanto a gente fala aqui na igreja. Então a nossa sequência vai ser Deus onipresente, são essas características principais de Deus, tá? Deus onipresente, Deus onisciente, onipotente e Deus de amor, que vai ser o último episódio da nossa série. Então vamos lá. Onipresença. Essa palavra é uma palavra que vocês vão ouvir bastante ao longo da jornada de vocês na igreja, entendendo que isso, como um atributo de Deus, é algo que é muito importante a gente entender, porque a partir do momento que a gente entende essas características de Deus, a gente começa a se relacionar com Ele melhor. Porque a gente deixa de olhar para Deus como uma pessoa distante, como alguém que a gente não conhece. A gente passa agora a conhecer a Deus. Então o que acontece? Deus sempre está em todos os lugares. Então isso é uma afirmação, tá? Então vocês precisam colocar na mente de vocês que não importa o lugar onde vocês forem, não importa o lugar aonde haja no universo, em toda a criação, que Deus não esteja presente, tá? E esse estar presente não é um estar presente simplesmente olhando lá de cima. Deus vê tudo, porque como Ele é infinito, muito grande, então Ele está vendo tudo lá do céu. Não,
é presença física, presença real. Ele está ao nosso lado nesse momento. Essa é a promessa dele para a gente. Então, a gente vai respondendo essa questão da onipresença. Então vamos lá. A onipresença é um dos atributos de Deus e significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é um ponto muito importante, porque assim, a gente está aqui no culto e Deus está presente aqui. Ao mesmo tempo que em outros lugares está tendo cultos ou pessoas estão em outros lugares e Deus também está presente lá. Porque, de alguma maneira, que a gente talvez não entenda, a gente fala assim, poxa, mas como isso acontece? A gente fala que é impossível a gente querer explicar 100% a Deus porque ele não cabe na nossa cabeça. A gente, por ser humano, nós somos seres finitos, então a gente tem um limite. E Deus, por ser um ser infinito, não cabe dentro da nossa mente. Então o que a gente escuta referente à palavra é que ele é um Deus que está presente. Então a gente confia plenamente porque a palavra de Deus nos diz isso, certo? Então vamos lá, se alguém é onipresente, quer dizer que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E esse é um ponto importante. Só Deus tem esse poder. Então que fique claro, eu e você não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. A gente só consegue estar presente em um lugar, mas Deus pode estar em todos os lugares. Eu queria ler com vocês aqui esse texto do Sproul, que ele diz assim, não há um único centímetro no universo onde Deus não esteja presente. Sua presença não é apenas passiva, ou seja, Deus não está simplesmente olhando de fora. Ele está atuando ativamente, mas ativa, sustentando e governando todas as coisas. Ou seja, a gente às vezes olha para as coisas que estão acontecendo e a gente imagina, poxa, mas onde Deus está, né? Quando acontece alguma coisa ruim? Onde que Deus está quando a gente precisa dele? O que acontece quando essas coisas acontecem? Né? Como que está funcionando essa questão do todo o universo, de tudo aquilo que tem nas estrelas, o cosmos, tudo aquilo que existe, Deus está controlando e governando isso. Então é importante a gente saber que Deus não só está presente, mas Ele está controlando tudo. Ele tem na mão dele o controle de todas as coisas. Então não há nada que a gente faça que Deus não esteja no controle. Deus está sempre presente. E isso traz para o nosso coração um sentimento de paz. Porque é tão difícil, às vezes, você está passando por um momento de dificuldade, você se sentir sozinho. Mas sabendo e crendo que Deus está ao seu lado, você ganha essa força, que normalmente não vem da gente, mas vem dele. E aí, a gente pegou como pano de fundo para essa série a vida de Jó. Quem aqui conhece Jó? Quem aqui já ouviu a história de Jó? Temos metade. Uma parte e outra não, né? Então vamos lá. Então o que acontece? Para quem sabe e para quem não sabe, Jó, ele era um homem rico, ele era um homem íntegro e temente a Deus. Então o que acontecia? Jó era um homem que conhecia Deus. Ele sabia quem Deus era. Ele tinha essa consciência que existia um Deus, que era um Deus superior, era um Deus supremo, era um Deus que guardava, que cuidava da vida dele. E ele dedicava a sua vida a confiar, ele confiava a sua vida a esse Deus. Só que chegou um tempo em que Deus permitiu que acontecesse na vida de Jó algo que foi muito ruim. O que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu a sua saúde. E Jó agora começa a ficar ali muito debilitado e sofrendo tudo aquilo, e sem entender o porquê daquilo que estava acontecendo na vida dele, mas conforme aquilo ia caminhando, conforme aquelas dificuldades, ele vivendo aquela questão de ter perdido os filhos, de ter perdido tudo, e estar vivendo a vida ali, né, sofrendo, ele acaba que quando ele está naquele momento mais forte do sofrimento dele, o que acontece? Jó, ele questiona Deus. Ele questiona o fato dele ter nascido. Ele fala que era melhor ele não ter nascido. Tanto sofrimento que Jó estava vivendo. Só que, naquele momento que ele estava sofrendo tudo aquilo, em nenhum momento Jó negou a Deus, ou simplesmente ele virou as costas para Deus. Ele desistiu de Deus. Ele sabia quem Deus era, mas ele só não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Porque Jó ainda não tinha uma visão do todo. Jó tinha uma visão somente daquele momento que ele estava vivendo ali. E o mais importante disso é que
naquele momento que Jó estava ali, vivendo todas aquelas coisas, imagina o tanto de dificuldade que ele vivia, ele olhava e falava, poxa, mas perdi meus filhos, por que isso aconteceu? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Eu não devia ter nascido. Então Jó estava num momento muito difícil da vida dele. E aí, Jó tinha alguns amigos também, e esses amigos começaram a dizer para Jó, eu acho que você está em pecado. Eu acho que você está fazendo isso de errado, eu acho que você não fez isso, eu acho que você não fez aquilo. E aí começou aquela coisa as intromissões externas, né? Coisas externas começando a influenciar a nossa vida. E é uma coisa que acontece muito, né? Quando a gente está passando um momento de dificuldade, quando a gente está passando por qualquer coisa que seja, a gente começa a questionar Deus. Poxa, Deus, por que isso está acontecendo? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou com essa enfermidade? Por que as coisas não estão dando certo? Por que eu tento fazer uma coisa e não dá? Por que às vezes eu me sinto sozinho? Por que às vezes... E a gente começa a questionar Deus. E aí, às vezes a gente está lá, imagina vocês estão na escola, tem aqueles amiguinhos de vocês lá na escola, e você comenta algo que está de dificuldade, e aí você recebe um conselho mau, um conselho ruim. E fala, eu acho que o problema é que você está fazendo isso, você está indo muito na igreja, você está fazendo muito esse negócio aí de igreja, esse negócio aí não dá certo não. E a gente começa a receber conselhos ruins. Mas a gente precisa entender que tudo na vida do crente, daquele que aceitou a Jesus, daquele que entregou a sua vida para Cristo, está nas mãos do Senhor. Então Ele controla tudo. Então mesmo em meio às dificuldades, aos momentos difíceis, aquela questão de estar vivendo um momento muito difícil, Deus está sempre no controle. Ele está sempre organizando as coisas, porque tudo para Deus tem um propósito. Mas aí a gente vai para um ponto muito importante, que no final, ele reconhece diante de Deus a sua incapacidade. Porque Jó tentou entender, Jó tentou questionar, mas ao mesmo tempo aquilo não era para ele de uma maneira que ele não conseguia entender. Ele não conseguia compreender o porquê daquilo. Então chegou um momento que depois de estar aqui os amigos falando toda aquela coisa, Deus resolve se apresentar a Jó. Deus resolve falar com Jó. E essa conversa de Deus com Jó não foi uma conversa assim, um diálogo, onde Deus falava, Jó perguntava e ele respondia. Não, Deus começou a falar, simplesmente começou a se apresentar para Jó. Falou para Jó sobre tantas coisas, tantas maravilhas, falou sobre tudo aquilo que ele tinha criado, sobre todos os animais gigantescos que ele tinha feito, sobre o universo, sobre tudo. Deus fala para Jó quem ele era, Deus se apresenta para Jó. E aí o que acontece? Nesse momento que Deus se apresenta para Jó, Jó entende, ele fala assim, como agora eu consigo enxergar, porque antes eu estava ali, né, vivendo a minha vida, mas agora conhecendo, entendendo o que esse Deus faz, eu consigo perceber a grandeza dele. E aí Jó agora deixa de estar com seu coração armado, com seu coração endurecido e começa agora a tentar entender aquilo que Deus tinha para a vida dele. E aí entra um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Esse trecho é um trecho muito importante porque ele relata verdadeiramente a nossa trajetória como cristão. Ele diz assim, eu queria que vocês lessem comigo no 3, tá? 1, 2, 3. Meus ouvidos respeitam, mas agora os meus olhos te viram. E aqui a gente começa um ponto muito importante. Porque o que acontece? O trecho que eu li na minha Bíblia, ele vai dizer assim, antes eu só te conhecia de ouvir falar. É o que acontece muitas vezes conosco. Muitas vezes acontece com vocês. Por quê? Vocês estão começando a trajetória de vocês agora na fé, com Cristo. Vocês estão aprendendo quem Deus é. Deus está começando a se revelar para vocês, assim como Ele se revelou para Jó, e vocês estão aprendendo quem é esse Deus. Como que esse Deus se manifesta? De que forma que esse Deus age nas nossas vidas? E a partir do quando você vai conhecendo esse Deus, você vai entendendo e você vai baixando a sua guarda, você vai deixando de questionar e começa a ouvir a voz dele. E aí você começa a entender que, Deus é infinito, Deus é maravilhoso, Deus é um Deus presente. E por que esse é um dos textos mais interessantes? Porque a partir do momento que você vive uma vida só de ouvir falar, ou seja, é um Deus que eu só escutei falar. Mas quando você vê, é diferente. E como que é ver a Deus? Por isso que a gente vai falar sobre a onipresença, porque você consegue enxergar uma pessoa que não está presente? Não, né? Não tem como. A pessoa precisa estar presente.
E é isso que Deus faz na nossa vida, Ele se mostra presente, Ele consegue estar presente para que a gente possa ver Ele. Em algum momento da vida de vocês, vocês vão ter esses momentos em que você vai falar, verdadeiramente eu vi a Deus, verdadeiramente eu senti a presença dEle. E talvez é algo que precisa começar a germinar no coração de vocês, essa sementinha, precisa começar a florescer o desejo, a vontade de que Deus se revele a vocês, de conhecer de fato a Deus. Não um Deus da igreja Red, um Deus do culto do Pulse, não é esse Deus. É o Deus que cuida de você, que está próximo de você, é o Deus da sua vida. É o Deus que vai guiar você durante toda a sua vida. Vai levar você de agora até o momento em que Jesus voltar. E até o momento que você for para os braços dele, para que você possa entender qual que é a vontade de Deus para a tua vida. Mas olhando para o que aconteceu com Jó, era a mesma coisa. Jó era temente. Vocês provavelmente têm esse temor. Às vezes não, né? Dependendo das coisas que fazem. Mas olhando para o cenário, a vida de Jó, baseada no que a gente está lendo, é muito parecida com a nossa. A gente não lê a Bíblia, então a gente só conhece de ouvir falar. Vocês só sabem sobre Jesus por aquilo que vocês escutam nas pregações ou por aquilo que é falado no PG. Mas será que de fato vocês têm vivido uma vida em que vocês estão sentando com Jesus, lendo a palavra dele, ouvindo ele falar através do Espírito Santo a vida de vocês? Então vocês só conhecem Jesus de ouvir falar. E a partir de hoje nós queremos que vocês comecem a não mais ouvir só falar de Jesus, mas de vê-lo. Porque a partir do momento que você vê Jesus, a sua vida é transformada. Ontem a gente estava ali na sala do college e teve um momento que a gente fez um debate e o Vini tinha proposto uma questão de falar, de um lado era o não crente e do outro era o crente. E tinha as perguntas para refutar, mas como que você confia em Deus? E aí um dos nossos prés disse assim, eu creio nesse Deus porque eu estava no leito do hospital, vivendo um momento quase morto, eu tive um encontro com Ele. Olha que maravilhoso. Uma expressão de um pré-adolescente que tem a mesma idade de vocês e que teve esse encontro com Jesus e que entende quem Ele é. E a partir do momento que ele entende quem Ele é, a vida dele muda. Ele começa a ser transformado por isso. Então Jó entendeu que Deus estava presente o tempo todo com ele. John Piper vai dizer assim, a presença de Deus não é apenas uma verdade teológica para acreditarmos. Ou seja, o que é uma verdade teológica? É aquilo que a gente está pregando para vocês. É aquilo que a gente está ensinando vocês, né? Teologicamente, estudo sobre Deus. Então ele não é um mero estudo. A gente ouve falar mais ou menos. Não, mas uma realidade para experimentarmos. E esse é um ponto muito importante, porque experimentar quer dizer o quê? Que você precisa se movimentar em direção. Não tem como eu colocar aqui uma mesa e colocar sorvetes e você ficar sentado aí, sendo que se você não vier experimentar para saber se está bom, você nunca vai viver isso. Então, mesma coisa vocês com Jesus. Se vocês não buscarem experimentar a vontade dele, a presença dele, vocês vão sempre ficar só olhando. Ai, que vontade, mas nunca vão experimentar, porque não vão em busca, não estão indo lá saborear aquilo que Jesus tem para a vida de vocês. Ele está conosco mesmo quando não sentimos. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não estou sentindo nada. Eu quero dizer para você que Jesus está do seu lado. Mesmo que você não esteja sentindo, não precisa sentir, você só precisa crer. E a partir do momento que você crê, Jesus já se faz presente na tua vida. E essa é a fonte de nossa segurança e alegria. É onde eu me sinto seguro e onde eu me sinto alegre. Fora disso, não há alegria verdadeira. Fora disso, não há segurança na nossa vida. Então a gente precisa buscar a presença de Deus para que isso seja uma verdade. E aí eu queria apresentar para vocês duas coisas importantes sobre essa questão da onipresença de Deus. E a primeira vai ser assim, Deus vê tudo. E aqui é um ponto muito importante que eu preciso que vocês prestem bastante atenção e levem isso para a vida de vocês, para que a mente de vocês seja mudada de acordo com aquilo que vocês fazem fora daqui. Não só, porque é fácil a gente vir para a igreja e vestir a nossa roupa de crente, de cristão, cantar, pular, dizer que a gente adora Jesus, e quando a gente sai daqui para fora, quando a gente volta para a nossa vida real, da escola, da nossa casa, a gente faz coisas que desagradam o coração de Deus. E aí o primeiro ponto é que assim, Deus está presente vendo tudo. E presente, eu já falei aqui,
O que é presente? É estar realmente presente. Deus só sabe, Deus consegue ver todas as coisas, Deus consegue saber todas as coisas, porque Ele é um Deus presente. Não é aquela questão, imagina assim, você está na sua casa, está você e sua mãe na sua casa. A sua mãe está na cozinha, você está na sala. Aí alguém pergunta, sua mãe está presente? Você vai falar, tá, mas ela está presente? Não, ela está lá na cozinha. Então ela está junto com você na mesma casa, mas ela não está presente com você na sala. Então o presente que eu estou falando aqui é presente de estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, ao seu lado, vendo tudo que você faz. Então Deus vê tudo. E o que acontece? Deus vê tudo o que acontece. E as coisas que acontecem na vida de vocês quando ninguém está vendo. Sabe aquele momento que você está com o seu celular sozinho, que você está vendo de repente alguma coisa que não deveria? A mamãe e o papai dizem assim, não quero que vocês assistam isso, eu não quero que você veja isso, não quero que vocês mexam no YouTube. E aí você fala, mas meu pai não está em casa, minha mãe não está em casa. Não quero que vocês peguem no celular. O papai e a mamãe vai sair e não é para vocês pegarem o celular. Então na hora que os pais viram as costas, vocês vão lá e pegam. Ninguém vai ver. Deus está vendo. E talvez esse seja a grande chave que precisa mudar na mente de vocês, que é a relação de entender que nós não podemos agradar a Deus. E nós só agradamos a Deus quando nós obedecemos os nossos pais. A questão é relacionada à obediência dos nossos pais por amor a eles, sim, mas também está relacionada ao quanto nós amamos a Deus. Porque quando você desobedece a ordem do seu pai, a demonstração que a gente passa para ele é justamente essa, de que nós não amamos a Deus, de que nós somos mentirosos. Ele vê quando mentimos e quando enganamos. Sabe aquela coisa quando você mente, quando você engana, e só você está dentro da situação e você está tentando levar vantagem, está tentando se esquivar de algum problema? Deus está vendo, porque Ele não só está presente, mas Ele conhece o seu coração. Ele conhece os seus pensamentos, Ele sabe tudo o que acontece com você, mesmo antes de você pensar. Ele vê quando somos arrogantes e orgulhosos. Isso é uma coisa muito importante que precisa acabar na vida do cristão. Eu lembro que quando eu era mais novinho, chegou uma fase da minha vida, nessa fase da pré-adolescência para frente, que eu comecei a me tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa insuportável, uma pessoa que não gostava muito de se relacionar com outras pessoas, mas não porque eu era tímido, era justamente porque eu achava que as pessoas não eram boas o suficiente para andar comigo. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que, de fato, isso não era um comportamento cristão e que eu deveria mudar a minha vida em relação a isso. E Jesus precisou me dar bastante sustos, me corrigir muito para que eu pudesse mudar esse jeito de pensar e esse modo de agir. Não é só a questão de mudar, eu sei que eu não posso ser, mas continuo sendo. Então você precisa mudar não só aquilo que você pensa, mas a maneira como você faz. Ele vê quando maltratamos ou desprezamos as pessoas. Qual que é um dos mandamentos que Jesus nos deixou? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. E o que a gente tem feito? A gente tem excluído pessoas. A gente tem colocado pessoas fora da nossa vida. Assim. A gente tem tirado, muitas vezes, a gente tem a nossa panelinha, os nossos amigos, e quando chega alguém novo, o que a gente faz? A gente exclui. Isso acontece dentro da igreja, isso acontece principalmente no meio de vocês. Porque vocês não estão olhando com o olhar de Jesus que está querendo trazer as pessoas. Chegou alguém novo, alguém está visitando a rede, precisa ser acolhido. Vocês precisam começar a agir como um cristão que entende o mandamento do Senhor. E deixa de se importar somente consigo mesmo e começa a se importar com o próximo. Salmo 139, 7 e 8 diz assim: Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá está. Se desço ao mundo dos mortos, lá está também. Ou seja, não tem nenhum lugar que você possa se esconder de Deus. E eu quero que vocês gravem isso no coração de vocês, que não importa onde vocês estiverem, vocês não têm condição de se esconder em lugar algum da presença dele. Deus está... E o segundo ponto, vou dar uma corrida aqui, que eu acho que eu estou perto de atrasar. Mas eu quero que vocês lembrem uma coisa, foi o puxão de orelha, mas agora eu quero que vocês entendam que Deus está com você. Sabe aquele momento bom na sua vida? Sabe aquele momento de alegria, quando você está feliz, que você ganhou alguma coisa, que você viajou, que você conquistou, que você se alegrou?
Deus está com você nesse momento de alegria. Ele está caminhando contigo. Mas também Deus está com você naqueles momentos desafiadores. Sabe quando você vai fazer aquela prova, quando você tem que enfrentar alguma situação, você fala, meu Deus, agora eu não sei se eu vou conseguir. Se você orar, se você clamar a Deus, Ele vai te ajudar nesse momento. Deus também está com você nos momentos de medo. Sabe quando você se sente sozinho ali, que você está com medo? Às vezes medo de dormir sozinho, às vezes medo do que pode acontecer, às vezes medo de contar a verdade para os pais quando faz alguma coisa errada. Saiba que Deus está do seu lado, te ajudando a criar coragem para superar todas essas coisas. Deus também está com a gente nos momentos de perda. E talvez algum de vocês aqui tenha passado por alguma perda, passado por um momento que perdeu algum parente, tenha passado por algum momento que perdeu algo que era muito importante para você, e que você fala assim, Deus permitiu que eu sofresse tanto que eu não consigo mais acreditar nele. Eu só sei que agora eu quero viver a minha vida, eu não quero mais saber de Deus, porque Ele não está comigo. Eu quero que você saiba que Deus está com você, mesmo diante de todos os desafios da sua vida. E acima de tudo, existem momentos na vida da gente, principalmente nos momentos de perda e de quando a gente sofre muito, a gente fica desesperado. E é justamente nesse momento, imagina que Jó estava naquele momento de desespero, porque ele não aguentava mais sofrer. E aí Deus se revela para ele. Então tudo na vida tem um propósito. Seja no sofrimento, seja na alegria, Deus está sempre conduzindo as coisas para a gente. Se subo aos céus, lá estás, se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará, a tua força me sustentará. Poderia eu pedir à escuridão que me escondesse a luz ao meu redor, que se tornasse noite, mas nem mesmo a escuridão é escura para ti. A noite é tão clara quanto o dia para ti. A escuridão e a luz são a mesma coisa, ou seja, não há nada que impeça Deus de agir nas nossas vidas. E para finalizar, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus prometeu para a gente que vai estar com a gente até o final, não importa o que aconteça. Ele vai continuar com a gente, mesmo que às vezes a gente se esqueça dele, Ele não vai se esquecer da gente. E eu queria que nesse momento agora você fechasse seus olhos e pensasse no momento difícil que você viveu e pensasse agora se nesse momento, alguma vez você conseguiu enxergar que Deus estava com você. Se em algum momento que você estava vivendo esse momento de dificuldade, você conseguiu perceber que Deus estava te ajudando a superar esses desafios. E eu quero orar com vocês. Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, Tu és um Deus presente, um Deus que não nos abandona, um Deus que não nos deixa só, Pai. Um Deus que cuida da gente, não importa as circunstâncias, e por isso nós te louvamos e nós te agradecemos. Que o Senhor continue, Pai, conduzindo as nossas vidas, para que a gente possa viver o melhor de Ti, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E para refletir e praticar, mesmo sem sentir, Deus está comigo. Nos momentos difíceis, confio que Ele nunca me abandona. 2. Não posso fugir de Deus, e isso é maravilhoso. Ele me vê, me conhece e me guia sempre. 3. Deus está comigo sempre. Quero conhecer a sua presença em todos os momentos. Amém?